Boa noite. É com muita honra que recebemos todos vocês para a nossa aula magna, marcando então a abertura do nosso segundo semestre de 2020. Agradecemos a presença de todos os nossos acadêmicos, agradecemos também a presença da nossa vice-diretora acadêmica de graduação, coordenadores, professores, tutores, equipe técnica, equipe pedagógica e todos os convidados que estão nos assistindo. Nesta noite, reunimos todos os acadêmicos de diferentes cursos, com o objetivo de dar-lhes as boas-vindas, realizar a integração e que possamos também, através dos nossos palestrantes, refletir sobre esse tema tão relevante nos dias atuais e que, com toda certeza, irá contribuir para o desenvolvimento de novas competências. A faculdade está à disposição dos seus acadêmicos através da nossa equipe de coordenadores, professores, tutores e secretaria. Podem sempre contar conosco. Agradecemos imensamente a disponibilidade dos nossos palestrantes e parabéns, equipe técnica e pedagógica, pela organização do evento. Bons estudos e uma excelente noite para todos nós. Obrigada. Boa noite, eu sou a psicóloga Jaqueline Pacheco, sou coordenadora do NAD. O NAD é o núcleo de apoio ao aluno e ao professor. A Faculdade QI Brasil tem a honra de recebê-los hoje para a nossa aula magna do segundo semestre de 2020, com a temática Competências Digitais e Agora, como será daqui para frente. Apresento agora os componentes da mesa temática na ordem de suas falas. Kétia Kellen Araújo da Silva, pós-doutoranda na URGS, tem doutorado em Informática na Educação, também é mestre em Educação e graduada em Pedagogia. Kétia Lauret, psicóloga, especialista em saúde mental coletiva, mestre em Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação. Júlio César de Lima, doutor em Ciências, MBA em Gestão Empresarial, professor da FAC, Uniriter, FADERGS. Israel Tavares Boff, licenciado em História pelo Centro Universitário La Salle de Canoas, pós-graduado História e Cultura Afro-Brasileira pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Fernanda Fruno, mestre em Comunicação, MBA em Gestão Empresarial, especialista em Designer em Multimídia e graduada em Comunicação Social. E como mediadora deste evento, apresento a professora Carmen Lisiane Escolto de Souza, com pós-doutorado na área de conhecimento interdisciplinar. Ela é pedagoga, mestre em educação, doutora em ciências da saúde, educação e informática em saúde, atua também na docência e na gestão da graduação EAD da FAC, Faculdade QI Brasil. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Carla Janaína. Boa noite a todos. Já temos aí cerca de 20 e poucas participações, que está aumentando esse número, acompanhando a gente pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu fiquei com a honra e o prazer de fazer a mediação dessa mesa composta por essas pessoas maravilhosas, profissionais, competentes, que vão estar trabalhando conosco alguns temas aí super atuais. Enquanto isso, nós temos alguns minutos para trazer para vocês uma rápida apresentação das nossas coordenações de curso que estão presentes conosco nessa noite. É a nossa aula magna, nossos cursos de graduação, e temos aqui presente, então, alguns coordenadores conosco. Boa noite pessoal, meu nome é Lucas Kessler, eu sou coordenador do curso de Processos Gerenciais, sejam todos bem-vindos e tenham uma excelente noite aí de troca de aprendizagem. Professor Carlos. Boa noite, pessoal. A aula magna é sempre um momento de mais um aprendizado que a faculdade propicia para vocês. Eu sou o professor Carlos Júlio Lemos, sou coordenador do curso superior de logística. Professor Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos. Espero que aproveitem ao máximo essa aula magna. Um abração. Professora Mirella. Boa noite, pessoal. Sou a professora Mirella, coordenadora do curso de Gestão Comercial. É um prazer estar com vocês nessa aula magna. E Mirella, professor Silvio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Silvio Viegas, sou coordenador dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet. Quero desejar a vocês uma excelente jornada e que nessa noite
a gente construa ainda mais conhecimento. Boa noite a todos. Agradeço a participação de vocês. Temos aí alguns minutinhos, se vocês que estão assistindo pelo YouTube agora postarem alguma questão, podem postar. Professor Silvio, queria mais um minuto de fala, né? Professor Lucas, se quiserem, a gente tem aí. A gente tem presente assistindo conosco também os nossos professores FAQI. O professor André está conosco. A professora Margot, nossa coordenadora da pedagogia, que está afastada hoje com uma pequena ajuste aí que ela fez, que ela não vai poder estar conosco em imagem, mas desejo uma excelente aula magna. O professor Luciano, o Rodrigo Barreto, nosso colega aqui também da QI. Uma querida aluna e parceira de trabalho, Débora Luiza da Silva. Rever as professoras Kétia, Carmen e a Fernanda, nossas alunas de webinar. Tem um pessoal aí chegando. Zeni, nossa professora aqui também. Vanessa Gonçalves, a Giana, nossa bibliotecária. A gente tem a biblioteca digital. Fica o convite, né, Giana, para o pessoal participar. Professor Silvio, a gente tem alguns alunos aí, o Claudioiro, o Rafael, Diego Alves. Que legal. Benhur Moraes, um dos primeiros que entrou conosco, o Diego também. Estão todos aí nos assistindo e isso vai ficar gravado, que seja um aviso bem importante, hein, Silvio? Não, o aviso é o seguinte, agora no final do mês de setembro nós vamos ter um evento muito especial e que eles fiquem ligados que vai ficar sendo divulgado agora nos próximos dias. É uma organização da faculdade e da escola técnica da QI e vai ser uma atividade muito interessante para todos. Fiquem ligados nesse evento, e que nós também teremos um seminário esse ano, né? Então tem muita coisa na nossa agenda 2020/2, né? Então o pessoal ficar ligado e preparado para todos esses eventos aí. A dica é acompanhar o canal TV FAQI, né? A gente está sempre divulgando no canal, está sempre divulgando por mensagens no Moodle com a tutoria, com os professores. Então, esse evento que vai ter agora no final de setembro, preparem-se, vai ser uma jornada acadêmica aí, vai durar uma semana com atividades as mais diferentes, bem legal, tá? Uma programação show. Assim que a gente fechar, a gente já vai estar divulgando ela. Quem mais está chegando? Olha, já são 48 participações. Desculpa, não vou conseguir ver todos os nomes, mas vou acompanhando por aqui. E, pessoal, deixa eu contar para vocês como é que vai funcionar. Nós temos 5 falas, são 5 apresentações, né? E nessas 5 apresentações, a gente tem 15 minutos para cada palestrante. Nesses 15 minutos, eles vão usar em torno de 10 minutos falando. E vocês, na medida que a fala vai acontecendo, já podem fazer perguntas aqui pelo chat do YouTube. Vão fazendo as perguntas ali, que eu vou arrecadando com vocês, e a gente vai fazendo os fechamentos. Vai fazendo toda a fala para ir costurando o que vocês vão perguntando também. São temas super relacionados ao nosso dia a dia, que vão nos ajudar a pensar, estudar à distância, mas não só o estudo. A gente também quer buscar, com essa aula magna, trazer uma reflexão, tanto pessoal quanto profissional e de contexto social. Por isso, essa amplitude de temas que a gente está propondo aqui. Foi uma aula pensada com bastante carinho e com muito esforço e dedicação, olhando justamente para todo o nosso cenário e o que a gente está querendo discutir e formar, porque a gente entende também que a nossa formação vai para muito além da formação técnica de um curso de graduação, mas também essa formação humana, profissional e pessoal. A gente está aí com essa organização, vamos passando de 15 em 15 minutos e buscando ao máximo respeitar esse horário, para que quem não possa assistir uma, mas se organizou para assistir a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, possa entrar nesse momento, e no final a gente faz um fechamento geral. Olha quem entrou aqui com a gente, acho que não vai poder abrir a câmera, né, Margot? Mas pode dar uma boa noite para as meninas da pedagogia, para os nossos alunos da pedagogia? Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que essa aula magna nos traga bastante conhecimento, né, a respeito das nossas competências digitais em tempos de Covid-19. Então, que seja uma noite de muitas aprendizagens e bastante produtiva a todos. Joia, obrigada, Margot. E é isso, pessoal, a gente espera realmente que essa aula seja
o início, um marco para esse semestre e já uma prévia do que a gente está planejando como próximos eventos aí. O seminário em novembro já está prontinho para sair do forno, daqui a pouquinho sai com data, e a gente também vai ter algumas novidades nesse semestre. Deixa eu aproveitar esses minutinhos que eu tenho aqui, e os coordenadores que estão por aí me acompanham. A gente tem previsto fazer alguns encontros com vocês mensais nesse semestre para a gente olhar esse acompanhamento do estudar à distância, dos nossos cursos, das nossas atividades. Então, preparem-se que em breve vocês vão estar recebendo um convite para o dia 15 de setembro. Vai ser a primeira noite em que a gente vai estar discutindo estratégias para estudar à distância. E essa aula magna é um pontapé inicial com a professora Kétia, não é, Kétia? Olá, boa noite. Isso mesmo, Carmen. Então, já convidando a professora Kétia para começar, para chegar chegando, a gente tem aí 3 minutos, né? E temos aí uma reflexão sobre as competências digitais. Sim, então, boa noite, pessoal. Eu gostaria de iniciar, obviamente, nas boas-vindas a todos, e começar com algumas palavras que não são minhas, na verdade. Foram ditas por Isaac Asimov, em uma entrevista em 1988. Bom, o Isaac ele foi um dos autores de ficção científica mais importantes do século XX. E nessa entrevista, ele disse o seguinte: uma vez que a gente tem a conexão, computadores conectados em cada casa, e cada computador conectado a enormes bibliotecas, poderemos perguntar e descobrir e saber mais sobre qualquer assunto. E fazer isso em nossa própria casa, em nosso ritmo, do nosso jeito e no nosso tempo. Então, todo mundo poderá aprender. Hoje, no caso, isso em 1988, o que as pessoas chamam por aprendizagem é algo imposto. E todo mundo é obrigado a aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, em uma sala de aula. E todas as pessoas são diferentes. Para algumas é mais rápido, para outras devagar, e para outras ainda é um caminho errado. Para mim, no caso do Isaac, parece que é através das máquinas que pela primeira vez seremos capazes de ter uma relação 1 a 1. Todo mundo poderá ser um professor. Então, se houver algo assim no futuro, poderemos, todo mundo, de qualquer idade, aprender por si mesmo, desfrutando do processo de aprendizagem, o que fará que continuem sempre aprendendo. Então, esse trecho, ele é traduzido, obviamente, dessa entrevista. Vocês podem procurar a entrevista dele, também está no YouTube. É uma entrevista que ele deu em 1988 sobre a aprendizagem no futuro. Então, existem pessoas capazes de perceber as coisas antes que outras. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje nessa minha fala. Recentemente, nós vimos uma mudança radical nas nossas vidas, né, em todos os âmbitos, com a pandemia. Então, na educação, as escolas tiveram que se reinventar usando a tecnologia e usando todos os recursos possíveis para vencer a distância. Então, algumas com mais recursos, algumas escolas saíram na frente, com mais gestão, organização do tempo, distribuição dos alunos, formação docente, uso de ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, foram super eficientes. Mas não exatamente, porque o sistema que elas escolheram, a tecnologia definida, não conseguiu prever quando o aluno tinha algumas dificuldades, quando a internet do aluno não funcionava, quando o computador estragou, ou quando alguém na família ficou doente, com o Covid, por exemplo. Então, talvez a tecnologia ela funcione muito bem quando a gente consegue prever exatamente o que vai acontecer. Então, como aluno, a gente precisa ter recursos, precisa ter computador, precisa ter internet, precisa ter tempo. Porém, quando alguma coisa sai errado ou anormal, a eficiência deixa de ser nossa amiga e passa a ser um problema. A eficiência tecnológica nesse sentido. Então, isso quer dizer que a gente tem uma série de questões que nos desafiam, né? Só a eficiência tecnológica, ela já não é suficiente. Só o conhecimento para enfrentar os problemas, usando a tecnologia, também não. Então, é preciso ter habilidades e é preciso ter atitudes também. Vocês sabem que a pandemia, ela já vinha sendo vista, percebida há bastante tempo. Então, a gente tem filmes de ficção científica, estudiosos, e até tem uma fala do Bill Gates em 2015 sobre a pandemia. Inclusive, alguns institutos já realizavam testes com vacinas
para diferentes doenças que nem existiam ainda. Mas vocês sabem que mais do que preparar de forma individual, se preparar para uma pandemia, esses institutos eles tinham também um outro foco, né? Preparar as relações das pessoas que trabalhavam nessa busca. Preparar as amizades, preparar o emocional, a forma de comunicação, a organização, a adaptação, a flexibilidade, o trabalho em equipe, de forma remota, com a tecnologia. Então, buscando prever algo que ainda não havia acontecido. Então, talvez, o que não foi previsto por essas escolas, que foram super eficientes, ao saírem na frente com os recursos tecnológicos, é exatamente isso. A formação das pessoas, a relação através da tecnologia, ou seja, as competências digitais. Mas como fazer isso? De que forma é possível, né? Bom, informações prevendo cenários. Então, o que hoje vocês começam, ou alguns já estão na graduação realizando, como alunos à distância, é um novo cenário. E nesse novo cenário, vocês vão precisar resolver problemas, vão precisar tomar decisões, construir competência que ajude a lidar com a tecnologia, com a distância, com o inesperado. Uma grande diferença é que antes a gente pensava no que seria necessário para resolver o hoje. Mas hoje a gente precisa prever situações futuras e cenários que ainda não existem. A gente sabe que vai haver novas tecnologias no futuro, em nossas diferentes áreas, mas a gente não sabe quais, nem quando, nem como, então a gente precisa se preparar. Então, as competências digitais, elas podem ajudar vocês a realizar o curso hoje, a sua formação, a graduação, a construírem amizades, a disputarem com melhor confiança esse percurso, esse caminho de alguns anos, e também a se preparar para enfrentar situações que a gente não sabe que acontecerão. Então, se preparar para o novo. E, ao mesmo tempo, ter competências digitais hoje não significa que a gente vai ser sempre competente digitalmente, porque a tecnologia muda, e muda muito rápido. Mas o que é a tecnologia, se não é uma criação para resolver problemas do dia a dia, ou melhor, solucionar, ajudar, melhorar? Então, se a gente estiver imerso nesses cenários, com certeza a gente vai continuar construindo novas competências. Mas de onde saem essas competências digitais? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Bom, elas saem das nossas práticas diárias com o uso da tecnologia. E nesse sentido, eu acredito que vocês hoje, aqui na graduação, têm uma razão muito importante para estar aqui, por ter escolhido estudar à distância, para ser aluno novamente. Talvez alguns já estejam no mercado de trabalho, estejam buscando uma formação melhor, melhorando a sua formação, melhorando os seus conhecimentos e até buscando uma melhor remuneração, né? Ou seja, todos aqui têm um objetivo e em comum uma relação ou uma experiência com o uso da tecnologia. Mas a verdade é que eu quero que vocês se questionem por estar aqui também, como alunos à distância, e se abram para esses novos cenários, experiências com a tecnologia, e assim poder construir conhecimentos e habilidades para então propor novas atitudes. E pensando em primeiro momento aqui como aluno da EAD, para então enfrentar depois esse futuro. E eu falo isso porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes sobre ser aluno hoje em uma formação através do virtual, do digital. Todo mundo, muitas vezes, quer uma universidade pelo status, com professores muito especializados, que tenham conhecimentos mais atuais, que falem sobre teorias, façam debates. Os alunos sempre muito competitivos, brigam para tirar as melhores notas, ter melhores currículos, finalizar o curso. Mas acreditem que hoje isso não é mais suficiente. A verdade é que o que assombra essas universidades com status, esses docentes, esses alunos que brigam por notas, é a tecnologia. Porque coloca tudo, como o Isaac nos dizia, toda a informação disponível, né, todas as enciclopédias, bibliotecas e professores renomados internacionalmente na palma da mão, no smartphone, no tablet, sem limite de tempo, sem horário, de forma livre. Então, obviamente, o que
uma tecnologia não nos dá é a capacidade de transformar essa informação em conhecimento, de aprender, de analisar a informação, de interagir, de colaborar, de se comunicar, de compartilhar. E é isso que vocês precisam buscar na educação superior. Então, essas são as competências digitais vinculadas ao perfil acadêmico e que todos nós precisamos desenvolver. Eu digo nós porque nós continuamos sempre aprendendo. Então, hoje, a faculdade que vocês estão e áreas são muito diversas, com muitos professores diferentes, formas de atuar, colegas de gerações diferentes, e que leva a diferentes pontos de vista, diferentes análises, diferentes formas de resolver os conflitos e os problemas. E isso é que torna o processo importante e que faz a gente expandir a mente. Então, isso vai fazer vocês enfrentarem diferentes formas de pensar, de ser, de estar através da tecnologia. E com diferentes temas, sempre os mais importantes e que a gente precisa enfrentar no mundo e que precisam também ser resolvidos. Então, é para isso que é preciso se comunicar, que é preciso interagir, trabalhar em equipes multidisciplinares. Então, isso vai gerar, muitas vezes, um conflito, que para vencer é preciso entender o outro e também ser resiliente virtual, que é uma competência também. Então, esse conflito, ele começa quando a gente pensa sobre a nossa realidade, sobre se é boa ou não, se eu preciso mudar ou não, se o meu uso da tecnologia é bom ou não. Então, aqui na graduação, é o lugar onde vocês vão experienciar, é o laboratório dessas diversidades. Se vocês não têm ainda essas experiências, vocês vão construir. Se vocês já têm, vocês vão ajudar os colegas a desenvolver e, inclusive, rever as suas também. Ou seja, a partir disso, é que se constrói o nosso perfil acadêmico digital, a partir das interações, entendendo as diferenças, aceitando, prevendo e resolvendo cenários, e que vai transformar vocês em ótimos profissionais no futuro, se já não estão. Então, aqui é o laboratório. Então, aproveitem esse espaço. Por fim, o que quero dizer no final é que existem muitos caminhos. Vocês é que vão construir o de vocês, né? Fazer suas escolhas, decidir como vão agir como alunos à distância, nesse mundo que é virtual e real, ao mesmo tempo, né? Para encarar o futuro. Eu espero que todos consigam construir competências digitais durante esse processo, um perfil acadêmico digital e que sejam bem-sucedidos nisso. Mas, além disso, eu quero que vocês tenham e construam a capacidade de lidar com o inesperado, que tem se tornado essencialmente fundamental o nosso novo normal. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que vocês que escolheram já uma graduação à distância, vocês já estão sendo capazes de perceber as coisas antes que outros, assim como eu comentei no começo sobre o Isaac Asimov. Então, esse é o novo normal. Então, precisamos construir e continuar sempre aprendendo, com e através da tecnologia. Assim como no começo, Isaac Asimov já imaginava, né, em 1988, como seria o futuro na educação. Obrigada. Obrigada, Kétia. Então, estou acompanhando aqui no YouTube, a gente já tem alguns comentários ali sobre o registro da aula, o pessoal acho que querendo assistir depois, sim, a aula fica gravada, e coloquei no YouTube agora o link para inscrição, que vai gerar certificado, e é importante para os nossos alunos também esse registro da certificação. Isso envolve algumas competências digitais, né, Kétia? Essa organização, essa administração de tempo, autonomia e certificar também. A gente consegue puxar? O Diego. Quais diferenciais competitivos um aluno precisa adquirir durante a graduação para se dar bem no mercado de trabalho, especificamente na área da tecnologia? Bom, Diego, eu acho que o que mais a gente precisa desenvolver essas competências é o desenvolvimento do aprender sempre e prever cenários. Então, a previsão de cenários, prever aquilo que não existe, e é claro, obviamente é muito difícil, como eu vou prever o que não existe?
mas trabalhando com as competências, com a tecnologia. Eu acho que o que hoje vem nos ensinar é toda essa função da pandemia, do que a gente está vivendo, e que se a gente for perceber como já existiam estudos que previam isso, e como esses estudos ocorriam, de que forma. Então, é preciso sempre se antecipar. Então, competências que hoje são muito importantes, ou que eram há 2 anos atrás importantes no mercado de trabalho, elas já se alteraram hoje. Então, até tem uma pesquisa, eu acabei não trazendo mais sobre isso, sobre as competências, quais são as competências mais importantes hoje que a gente precisa desenvolver, tanto como aluno, quanto depois, as pessoas no mercado de trabalho, é a adaptação, a flexibilidade. São competências muito importantes. E também o trabalho em equipe. Então, antes, 5 anos atrás, a competência, uma das mais importantes era a competência técnica. E a gente percebe que hoje isso já não é tão importante. Tu precisa ter atitude frente às situações que ocorrem, frente aos problemas. Geralmente, as competências é uma antecipação, uma resolução de problemas. Então, por isso que eu comento enfrentar cenários novos. A gente precisa enfrentar os desafios, enfrentar coisas novas, para a gente entender como a gente vai se portar nesse cenário e o que eu preciso construir para me enfrentar, porque muitas vezes eu tenho alguns conhecimentos técnicos, mas eu não tenho uma habilidade ou até uma atitude, uma forma comportamental para lidar com essas competências, com essas situações novas. Verdade. A Zeni vem colocar um comentário e contribuir. Incrível como essa capacidade de lidar com o inesperado tem se tornado premente, pois antes o planejamento era de 3 anos, hoje de 90 dias, ou seja, curtíssimo prazo. A Cíntia, Lifelong Learning. Adaptação e flexibilidade também, fechando o comentário da Zeni. E é por aí, né, Cat? As competências nos ajudam, mudaram, os tempos mudaram, mas a gente precisa estar preparado para esse novo e com essa disposição, com essa flexibilidade para essa adaptação. Exato, né? E estudar à distância é exatamente isso. A gente vem de um processo muito presencial, a vida inteira estudando em uma sala de aula, e nesse momento a gente precisa entender que ele mudou, que a gente usa tecnologia, a nossa forma de se comunicar é diferente, a nossa forma de interagir, de conhecer os nossos colegas, de manter essa comunicação, de trabalhar em equipe. Então, a gente precisa entender que é diferente e precisa aprender também, é um processo de aprendizagem. Que não é errado, muitas vezes, ter vergonha, não conseguir se comunicar ou não conseguir escrever num fórum. Não é um processo de adaptação. A Fernanda Furuno vem contribuir ali com a gente e a gente pode retomar depois na tua fala, Fernanda. A resolução de acordo com o Fórum Econômico Mundial, resolução de problemas complexos, as competências, né? Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisão. Orientação para servir, negociação, flexibilidade cognitiva. Olha Ótimo. Só. Tem o Instituto for the Future, que é um instituto que faz pesquisa sobre o futuro, que eu acho muito interessante. Ele também fez uma pesquisa esse ano, eu acabei não trazendo porque eu achei que não ia dar tempo, mas sobre as competências para 2030. Então, existe esse processo de pensar hoje, como eu falei, o que a gente pensa para o hoje a gente precisa pensar para o amanhã. Então, as competências de hoje, daqui a 2, 3 anos, já vão ser outras, para o mesmo mercado de trabalho, para a mesma área, em função da mudança tecnológica também. Sim. Bom, são 8 horas, vamos ao próximo tema com a Kelly. E Kétia, podendo ficar aí conosco para depois a gente retomar e seguir costurando e conversando. O Pedro Antônio pede indicação de livro para expandir nossos conhecimentos. Se tu puder passar aqui pelo chat, eu já colo para o chat do YouTube ali. Vai lá, boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Teu tempo pode começar, eu vou acompanhando aqui pelo bate-papo. Tá bem. O pessoal ainda está ali discutindo e trabalhando com a ideia da competência. Quero conhecer Fernanda, Aline, socorro, agora estou me sentindo atrasada no tempo. Calma, Aline. E outra competência muito discutida hoje, impulsionada pelo Design Thinking, é empatia, e a Fernanda Furuno vai estar trazendo um pouquinho daí da empatia para a gente no final da noite, então aguenta aí que já vai chegar. Kelly, contigo.
exatamente um pouquinho disso também que eu vou falar hoje para nós, puxando um pouquinho ali do gancho que a Kétia estava falando, a questão da atitude, né? Não só as competências, mas a atitude que a gente precisa ter em todos os momentos, né? A gente passou por aí, vem passando, né? Uma avalanche de regras novas, né? De questões que a gente precisa dar conta, que é a mudança constante, o novo normal, a questão da pandemia, como é que é a felicidade na pandemia, né? Tudo isso que a gente vem ouvindo, essa avalanche de coisas, né? Como reinventar sua carreira, como melhorar, como ser empreendedor, os passos para se reinventar durante o Covid, o futuro, como é que vai ser, como é que é se reinventar, enfim. Isso tudo acaba nos trazendo um pouco de ansiedade, né? É muita informação nova e tudo começou meio que da noite para o dia, né? Num dia a gente estava tendo a nossa vida, o nosso cotidiano, daqui a pouco a gente precisou mudar muitíssima coisa. Então, os relacionamentos digitais, né? As coisas mudaram, home office, educação à distância, né? A pandemia trouxe uma aceleração nisso, né? A gente tem hoje uma forma diferente de aprender, de trabalhar, de se relacionar. É claro que é inegável, né, que a gente parou para nos olhar, nós nos paramos para nos olhar. A gente tem novas formas de aprender e também de descobrir os nossos talentos, né? Mas será que aprender é igual para todo mundo? O que antes a Kétia estava dizendo, né? As competências a gente aprende, mas a questão das atitudes frente aos problemas, né? Cada um de nós lida de maneira diferente, tem atitudes diferentes frente aos problemas. Nesse momento, então, em que live parece ser a palavra de ordem, né? O que a gente mais ouve hoje é a live, né? Eu vou fazer uma live sobre todas as coisas, a gente tem uma gama de lives, né? Então, a live parece ser essa palavra de ordem, né? Mas parece importante a gente poder pensar o que funciona para cada um de nós na nossa subjetividade, né? Como a live, alguém vai ouvir uma live e vai entender de maneira diferente, vai ter uma atitude frente à vida de maneira diferente de mim, por exemplo, né? E o quanto isso se torna importante para a gente se conhecer. A gente brinca, né? Nossa, tenho medo de acordar de madrugada para ir na cozinha tomar água e ter uma live acontecendo lá, né? Tamanha a velocidade em que isso aconteceu, né? Mas e aí? Todos nós, a gente busca reconhecimento, a gente busca ser reconhecido no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Mas como é que eu vou amenizar a ansiedade, né? De buscar esse reconhecimento? Alguém disse ali, que a Carmen falou, né? Vou ficar para trás, né? Isso é exatamente a ansiedade, esse medo de ficar para trás, esse medo de não acompanhar, né? De não poder tá vendo todas as lives e tá mudando a minha vida, né? O sentimento de ansiedade, ele afeta muitas pessoas, né? Como disse antes, eu tenho medo de ficar para trás, né? Eu busco me atualizar, eu busco me reciclar e aproveitar esse isolamento, né? A ansiedade de não parar no tempo, de estar sempre mudando. Só que cada um de nós tem um tempo de mudança, né? Tem um tempo interno para mudança, tem um tempo interno de aprendizado, né? Essa correria acaba nos trazendo ansiedade, né? Muitas situações do cotidiano podem nos trazer ansiedade, né? Essa pressão por mudança, a pensar fora da caixa. As pessoas dizem, né? Crise é oportunidade, é preciso pensar fora da caixa na crise para as coisas acontecerem, aprender algo novo. A palavra mais escutada, acho que além de live, é reinventar-se. Mas não é tão simples assim se reinventar, né? Porque a gente sabe que toda doença, ela tem um componente psicológico, ela tem um componente psíquico, né? Quando a gente fica doente, a gente quer colo, a gente quer chegar perto de outra pessoa, a gente quer tomar uma sopinha quente, né? Tem aquele componente psicológico, assim, né? E a ansiedade é uma coisa que aparece muito quando a gente começa a se pressionar, né? Quando a gente
começa a querer acompanhar as mudanças no ritmo do outro, né? Bom, se tem uma live sobre isso, então eu preciso ver e acompanhar e mudar e me reinventar, né? No tempo do outro. Isso causa uma ansiedade bem intensa. Né? Bom, eu sou psicóloga, eu trabalho em consultório e tenho escutado muito a fala das pessoas me dizendo isso, eu preciso correr, né? E essa correria, ela acaba trazendo uma ansiedade. E a ansiedade, ela é uma coisa que vai se caracterizar por uma preocupação que não vai te deixar dormir, que vai te trazer, por vezes, inquietação, irritabilidade, né? Dificuldade de concentração, perturbação do sono, quer dizer, várias características, vários sintomas vão aparecer com ansiedade. Né? Às vezes a gente briga em casa porque queria acompanhar tal coisa, acompanhar tal live, por exemplo, e não conseguiu, e fica irritada. E isso acaba atrasando o nosso processo de aprendizagem, né? Porque eu tô sem concentração, eu não consigo saber de onde isso vem. Então, todos nós buscamos isso, né? O nosso reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, né? Mas de novo isso, né? Aquilo que a gente aprende não é só informação, não está do lado das informações, né? Mas do que nos permite a reconstruir as nossas ideias e colocar o nosso estilo nisso, né? Nossa atitude nisso. E transformar essas informações naquilo que também é nosso, né? No nosso tempo. Então, cada um tem o seu tempo de transformar essas informações em conhecimento, né? E enquanto ele não virar conhecimento e continuar no âmbito da informação, tranquilamente ele não vai ser nosso, né? Nós não vamos nos apropriar desse conhecimento, né? Então, acho que é importante, a gente precisa... Tem um autor que diz isso, né? Nós precisamos nos emocionar para aprender. Ou seja, esse aprendizado, ele tem que fazer parte de nós, enquanto conhecimento, né? E não somente informação. Então, acho que assim, a pressão da ansiedade, né? A pressão que a gente tem atualmente, que a gente precisa se reinventar, né? Eu acho que a gente tem que adaptar esses sentimentos, né? Esses sentimentos e talentos à nossa realidade, né? A maneira como a gente lida com isso no cotidiano. Porque certamente não é igual para todo mundo. Nós estamos aí 6 meses de pandemia, tem gente que ainda não conseguiu sair de casa, tem gente que só precisa sair de casa, né? Tem gente que conseguiu ler 3, 4, 5, 6 livros, tem gente que não leu nenhum, né? E acho que a pressão, ela acaba impedindo, né? Essa coisa de live e vamos nos reinventar, e o novo normal, e essa avalanche de regras que daqui a pouco nos atravessou a vida, traz essa ansiedade que acaba impedindo que a gente se adapte aos nossos próprios sentimentos, né? E acaba impedindo que a gente consiga nos olhar, né? No sentido de poder viver a nossa subjetividade, como é que funciona para nós, no nosso cotidiano. Como é que eu aprendo? Eu aprendo lendo, eu aprendo ouvindo música, eu aprendo, enfim, né? Se conhecer, né? A ansiedade do isolamento, ela acho que impede um pouco que a gente comece, que a gente pense em se conhecer, né? Parece que a gente está sempre no ritmo do outro, e isso impede um pouco que a gente aprenda, né? Então, acho que a questão da saúde mental e a busca por reconhecimento, ela está muito atrelada a nos conhecer, né? Daqui a pouco dá uma relaxada, assiste um filme. Exercício físico é muito importante também, mesmo que seja dentro de casa, né? A gente sabe que tem muitos neurotransmissores que são ativados, né, com a questão do exercício físico, endorfina, né? E nesse meio tempo, viver o tempo de cada um, né? O tempo de cada um do seu aprendizado. Então, Kelly, nossa, te ouvindo, a gente já vai baixando a ansiedade. Já vai. Né, pessoal?
Vocês que estão aí no YouTube, eu entrei ali, vamos lá, vamos cuidar o tempo, vamos lá, vem, Kétia. E agora a Kelly já deu outro tempo para nossa conversa. E a Rosane Oliveira, verdade, cada um tem seu tempo, já começou a contribuir ali. O Pedro Antônio, achei bem legal essa abordagem sobre ansiedade. Mesmo já cursando EAD, acabei me sentindo pressionado e muito ansioso com essa pandemia. E o Luiz Valtuí, verdade, eu sou muito ansioso também. Então, como que essa ansiedade acaba prejudicando esse nosso processo de reflexão, de aprendizagem? Essa questão do se emocionar, né, Kelly? Exatamente, né? A gente não consegue aprender se a gente não se emocionar, né, com aquilo. Tinha um slogan um tempo desses que dizia que conhecimento é emoção, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Exatamente, a gente não consegue, às vezes, no nosso cotidiano, nos dar conta que a própria ansiedade, a própria questão psíquica acaba nos fazendo ficar doente fisicamente, porque a nossa imunidade baixa, né? E a gente acaba, né? Quem sempre diz, eu peguei uma virose, minha imunidade estava baixa, né? Então, acho que essa questão do conhecimento é muito tomar posse, vamos dizer assim, do que é nosso, né? Do nosso tempo de aprender e não ir no ritmo do outro, porque às vezes a gente se deixa levar, né? E acaba tendo essa pressão e nem se dá conta. Verdade. Olha só a Aline Silva, tô mais tranquila. E botou aquela carinha, né, de sorrisão, gargalhada aberta. O Rafael, verdade, o coração tá batendo mais calmo. Então, a tua fala trouxe, olha, repercutiu. A Jaqueline, a nossa Jaque daqui, é verdade. A Cíntia, importa a qualidade do tempo. O Luiz Roberto, a pandemia nos traz uma instabilidade emocional grande. Procuro preencher as leituras, inovar o dia a dia com outras ocupações. A Cíntia, fazer com consciência, escolher prioridades, nos permitir baixar a adrenalina e desacelerar. E a Jaque, completando ali, trazemos para o corpo algum desconforto emocional. A gente acaba fisicamente sentindo, né? A Juscelena deu uma boa acalmada. Tá bom, pessoal, eu prometo que não vou acelerar mais até o final da noite. Ele me ajuda. Porque a gente acaba não se olhando, né, Carmen? A grande dificuldade é essa, né? A gente não para se olhar, a gente olha para fora, a gente olha de novo, assim, para o ritmo do outro, como é que tá o mercado, como é que tá, enfim, né? Como é que os outros estão no seu ritmo e eu acabo indo atrás. Principalmente a gente para se olhar, bom, mas o que eu tô sentindo, né? Da onde que tá vindo essa aceleração toda? Então, o convite que eu faço é só esse, né? Vamos nos olhar, cada um no seu tempo. Obrigada, Kelly. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E hoje tem um papel chato, né? Que é controlar o tempo também. Certo. Então, vocês me desculpem, mas eu vou tentar não acelerar e ao mesmo tempo parar, porque já são agora 20h17 e a gente tem que chamar o Júlio para cá para a gente ter os minutos dele aí conosco e aproveitar também. Obrigada, Kelly, foi muito bom. Nada. O pessoal tá ali. A pandemia nos trouxe um tempo que não esperávamos, Aristide. É verdade. E o Diego, a pandemia nos trouxe uma reflexão sobre as coisas que mais importam. De fato, Diego. É isso aí, pessoal. A gente vai aprendendo, reaprendendo e se emocionando. A gente só vai conseguir efetivar essa aprendizagem com emoção também. Júlio? Tô tentando me acalmar. Chegou num bom momento, né? Eu posso chamar com calma agora. E eu tenho que realmente cuidar disso, porque senão eu vou conversando, vou trazendo do bate-papo para cá, de vocês para lá, e daqui a pouco é meia-noite. Nada, vamos lá. Vamos lá, é contigo, Posso? Júlio. Pessoal, Pode. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, alunos. Eu anotei várias coisas aqui, mas de pensamento e duas eu anotei. Uma da Kétia, adorei, Isaac Asimov. Eu humildemente aconselharia a ler em Eu, o Robô. É uma obra dele que eu não vou contar muito, mas que se passará em 2057. Olha só. É um cara visionário, então obrigado, Kétia. E a da Kelly precisamos nos emocionar para aprender. Pessoal, não tem jeito, precisamos emocionar. Mas, humildemente, na questão do que me toca ali, do gestor, né? Agora vai um cara que gosta de business, é um outro tempero, talvez.
Mas, sim, mundo hiperconectado, que habilidades um gestor precisa ter, né? Eu acho que, em primeiro lugar, acredito muito, o gestor precisa, ou a gestão, né, na figura do gestor, da gestora, independente de gênero, né, pessoal? Vamos falar bem no open mind, é que ele é ser humano, né? E a Kelly trouxe muito isso. Meu Deus, não sobrou nada para mim falar, digamos assim. Do ponto de vista humano, as duas falas, a professora Kétia e Kelly. Mas, pessoal, deixa eu dar um tempero mais de business aí para vocês, talvez deslocar um pouco essa inércia, eu vou deslocar a entropia para o lado do negócio. Tá? Sintam-se muito acolhidos por todos nós. Eu estou mais na pós-graduação, talvez num futuro aí eu pegue vocês na pós-graduação e todos os meus colegas, mas é uma honra estar aqui, de coração mesmo. Gosto de business, gosto de tratar isso, mas gosto muito de pessoas também. Eu quero começar com uma frase da Luiz Helena Trajano, num curso, um pequenino curso que eles deram, ela e o Leandro Carnal, na PUC. Foi divulgado por aí. E, aliás, todos me escutam bem, isso é fundamental. Eu sempre brinco, né? Não precisa me ver, mas me escutar nessa circunstância online é fundamental, tá, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí. Se não estiver me escutando, me fale. O digital, o que ela disse nessa aula que foi divulgada na PUC, enfim, Brasil afora? O digital é uma cultura que se aproxima do cliente final e veio para simplificar. Frase da Luiz Helena Trajano. Para quem não conhece a Luiz Helena Trajano, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes e fascinantes mulheres desse país. Mas o que mais me impressionou, não uma frase talvez preparada por ela para essa microaula de 30 minutos, eu acho que foi, não me lembro agora, tá? Acho que foi isso, uns 30 minutos. É a simplicidade daquela mulher, gente. Vocês já viram a Luiz Helena Trajano falando? Se não viram, não a conheciam até então, especialmente os mais jovens, porque ela deve ter ali seus 70 anos, 60 e poucos, 70 anos. Vejam, pesquem a Luiz Helena com H Trajano no YouTube. Agora, se eu falar Magazine Luiza, vocês já ouviram falar da Magalu? E se eu falar Magalu, que é a inteligência artificial do Magazine Luiza, eu acho que talvez eu chutaria uns 80%, 90% aí devem saber, né? Mas é uma mulher fantástica, talvez admirada por muitos, talvez alguns não gostam dela. Eu admiro a Luiz Helena Trajano. Mas enfim, pessoal, o papel do gestor ou da gestão, seja que figura for hoje em dia, é se dar conta de que o mundo que foi lá do século XX e talvez do século anterior ainda não existe mais. E aqui a gente está falando em business, em negócio, e gerir algo, né, ser gestor de algo, especialmente de uma empresa, seja ela qual for, é colher resultados lá no final. É difícil, até depois de duas falas tão brilhantes, tão sensibilizantes, do meu ponto de vista, da professora Kétia e da professora Kelly, falar um pouco de negócio aqui. Mas, pessoal, não se enganem do ponto de vista de negócio e tecnologia. O fundamento de qualquer empresa, a base de qualquer empresa e empreendedor é colher os dividendos, seja na forma de dinheiro, seja na forma de ter uma empresa cada vez maior. Não se deixem enganar por qualquer outra coisa do ponto de vista do business. Agora, como eu também gosto de pessoas, e talvez esse é um grande desafio para quem gosta de negócio hoje em dia, é não se esquecer, como eu falei um minutinho, dois atrás, né, antes da frase da Trajano, que somos pessoas, somos seres humanos. Existem hoje digamos assim, uma corrente muito positiva em torno da economia colaborativa. Eu venho da economia criativa, né? Fiz um doutorado em ciências, numa área de biotecnologia, um pós-doutorado profissional dentro de uma empresa. Isso há alguns anos atrás já. E aí a minha chave começou a virar. Então eu vim de uma coisa que a gente chama de hard science, é ciência dura mesmo. Aquele cientista lá da bancada que quer publicar o paper, talvez ele quer aparecer na revista Science e ganhar um prêmio Nobel. E depois fui migrando para o business e unindo um pouco, hoje em dia, dessa experiência lá de trás, com a questão de colher dividendos. Mas esses dividendos, pessoal, eu quero acreditar que quando um gestor sênior, né, por exemplo,
o Immelt, que é o CEO da General Electric hoje em dia, é o CEO de talvez uma das maiores empresas e conglomerados do planeta, ele deva pensar lá nos seus sentimentos, né, nas suas emoções para aprender, realmente será que valeu a pena essa dedicação, quase 24 horas, para fazer a gestão de uma grande empresa? Ou talvez o gestor de uma barraquinha de cachorro-quente, porque às vezes a gente pensa que empresa, business é algo gigante, a Apple, é a Microsoft, é o Grupo Zafari, é o Grupo RBS, a TV Globo, né? Grandes conglomerados. Não, pode ser a padaria da Dona Maria, na esquina aqui da minha casa, pode ser uma barraquinha de cachorro-quente, é um business, é um negócio. E acredito que o Brasil tem empreendedores aos milhares. Falta ainda, talvez, muito profissionalismo para esses empreendedores, como vocês que vêm buscar alguma coisa aqui em termos de formação técnica. Mas eu vou trazer, talvez, algumas vezes a frase da professora Kelly: precisamos nos emocionar para aprender. E o papel de quem está do outro lado, que é o professor, que hoje passa a ser, ou a professora, né, passa a ser um facilitador, é fazer isso. É provocar uma emoção muito positiva em quem vem buscar algo, especialmente nesse ano tão especial. Mas, enfim, vamos ser mais businessman ou businesswoman, né? Conectividade e conexão com as pessoas. Conectividade para a gestão, para o gestor, é sim estar ligado em tudo ou quase tudo que o rodeia em torno de seu negócio, que faz parte da gestão do negócio, para que ele tenha sucesso. E, de novo, insisto na tecla. Gente, isso não mudou e não vai mudar tão cedo, especialmente com a chegada e o avanço da tecnologia. Ter um negócio é querer que esse negócio tenha sucesso e desafia a emocionar para aprender e nos desafia a sermos felizes. Então, já uma dica no contexto: buscar fazer algo em termos de negócio, de empreendedorismo, que você goste. Esse talvez seja um primeiro passo, o mais importante, para colher dividendos que te deixem feliz lá no final, né, do ano contábil, por exemplo, ou a tua conta bancária positiva. Outra coisa, gente, conectividade, hoje em termos de gestão, é para a gestão, na figura do gestor, da gestora, ter capacidade de gerir plataformas interoperacionais. Isso vai ser cada vez mais comum daqui para frente, com um avanço, eu diria, avassalador da tecnologia. E eu tenho um tempero que eu tenho procurado aprender algo para levar para o pessoal da pós-graduação, e nas lives, então, que a Kelly falava anteriormente, e outras circunstâncias, em cursos, enfim, consultorias, que é inteligência artificial. Pessoal, se você quer estar cada vez mais ligado, cada vez mais antenado à questão do que um gestor deve ter, é estar cada vez mais próximo de uma coisa chamada inteligência artificial, que é parte da ciência de dados. Então eu tenho que dominar alguma linguagem de computação? Talvez tenha. Ou o gestor, a gestora precisa estar ligado e desenvolver capacidades para se comunicar com profissionais que dominam a área de ciência de dados ou que ainda vão dominar. Talvez para gerações um tanto mais jovens que a minha, hoje eu com 45 anos, independente da faixa etária, já vem numa vibe, digamos assim, vamos falar vibe, né? Muito mais muito mais tecnológica. Então, outro ponto que parece um clichê, mas precisamos reforçar aqui, gente, aberto a aprender o novo, do ponto de vista de ser gestor e da gestão, e reaprender uma coisa que ficou velha, que ficou para trás. Tá? Outro ponto, gente, eu gosto demais de colocar isso, é senso prático de colaboração. A gestão precisa realmente amadurecer nesse sentido. Não adianta o discurso teórico, bonitinho, às vezes nas aulas de pós-graduação, né? Não, lá na minha empresa a gente colabora muito. E você vai lá para aquela empresa, você começa a trabalhar naquela empresa e você percebe que o discurso na prática é apenas um discurso. Então, a gestão, seja em que figura for, em que posição esteja, precisa realmente demonstrar positivismo em relação a colaborar de fato. Tem uma fala, eu acho que foi da Ketia,
sobre questão de titulação, né? Como eu também, tenho doutorado, pós-doutorado, MBA, isso e aquilo, viajei para 3 países diferentes, estudei em institutos de pesquisa dos mais famosos do mundo, sem falsa modéstia. Pessoal, acho que foi a Cat que disse, de nada adianta isso se eu não consigo entregar, se o gestor, por mais que ele tenha estudado em Harvard, ou ele tenha estudado no melhor departamento da área de biotech, na URGS, como eu tive o privilégio de estudar, se eu não consigo me aproximar das pessoas, se eu não consigo emocionar, como a Kelly disse, as pessoas, de nada adianta. Então isso é fundamental. Titulação hoje, pessoal, eu acho que as empresas estão cada vez mais se ligando, que não é tão relevante assim, mas o funcional dela, o que você é capaz de entregar com essa experiência que você viveu ou está vivendo, sim, isso é fundamental para a gestão. Outra coisa interessante, que é uma frase que eu montei aqui, a estratégia é fundamental, ter uma estratégia. E estratégia significa adaptação, flexibilidade. A estratégia de um negócio, pessoal, não deve ser um fim em si mesmo, ela deve ser apenas um meio para se chegar aonde se quer chegar. Tá? E por último, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, talvez seja um tempo ainda considerável, liderança. Aí está um assunto que eu especialmente tenho dedicado nesses últimos anos da minha vida mais a fundo. E liderança, eu sempre bato na tecla e tem sempre um desafio importante na pós-graduação, palestras, consultorias por aí fora. Não tem nada a ver com posição, gente. Mas eu sou o dono da empresa. Teve uma historinha rápida, eu dei uma palestra na Univates o ano passado, e eu questionei as pessoas, né, sobre o que era, o que faziam e sobre o que era liderança e se elas se percebiam como líder. Né? E um senhor lá, ele levantou o braço e disse, não, eu sou o líder na minha empresa porque eu sou o dono da empresa. Eu disse, não, você não é líder da sua empresa se você é exclusivamente o dono. Bem, ao final, era eu um grande parceiro meu de palestra, ele pegou o cartão só do meu colega e não pegou o meu cartão profissional. Então, ele ficou bravo comigo, com o que eu disse para ele. Você não é um líder necessariamente na sua empresa, simplesmente pelo fato de você ser o dono da empresa. Sabe, quando nós somos líderes, pessoal, e serve para a gestão em qualquer nível, se eu sou um colaborador, se eu sou o dono da empresa, se eu sou gestor disso ou daquilo, se você sai da sua empresa hoje, você leva pessoas com você. É nesse indivíduo que você tem que focar, porque esse indivíduo é um líder de verdade. Vou repetir isso. Se você sai da empresa de onde você está hoje para uma outra empresa e outras pessoas vão com você de algum modo, essa pessoa é um grande líder. E liderar em tempos de bonança, em tempos positivos, é fantástico. Agora, liderar em 2020, liderar em momentos de crise, é que realmente a liderança demonstra as suas capacidades, as suas qualidades, o seu se emocionar em aprender com as pessoas de fato. A liderança do século XXI, ela precisa sim ser mais colaborativa de fato. Insisto na tecla. Não um discurso, não vou usar uma palavra mal educada aqui, eu até gostaria, que é o meu estilo, tá? Mas como a gente está online aqui, um discurso mais teórico, eu diria assim, suavemente, de que não, lá no meu negócio todos colaboram, mas na prática não há colaboração. Nós vivemos em um mundo que sempre teve a demanda da ajuda, da cooperação de um ou outro. Sempre. O Homo sapiens é uma espécie que existe há mais ou menos 200 mil anos, gente. Quando surgiu o segundo Homo sapiens, ele já precisou colaborar com o primeiro. Então a história de colaboração, ela data de alguns milhares de anos atrás. Gente, a visão da gestão e do gestor, na prática, é sim ser colaborador, é aprender o novo, todas essas questões digitais, e é especialmente se desafiar a reaprender o que era velho, se reciclar. Eu não sei se eu tenho mais tempo ainda, era basicamente isso, que eu abro tempo aí para a gente interagir, e perguntas, insights, por aí fora. Obrigado, muito obrigado de coração. Muito obrigada, Júlio. Tempo não tem. Tempo não tem. Mas a gente cria tempo, né? E ali tem a Zeni comentando no chat. De fato, gestão com discursos incongruentes não gera um clima de cooperação. Então, pessoal, mais algum comentário para o professor Júlio? Que a gente agora começa a roubar os minutinhos da frente, né, Júlio? Então, a gente está com esse tempo agora. O Rafael Saldanha, excelente.
O pessoal está acompanhando, está gostando. Aqui no nosso chat, parabéns, as falas estão bem contextualizadas. E os nossos alunos estão curtindo. Júlio, fica com a gente. Mais tarde a gente volta. Ó, a Kátia, muito bom. Excelente, professor Júlio. Professor André também elogiando. Ok, Júlio? Obrigado, gente. Vou ficar com vocês até o final, sim. Obrigado. Tu não estourou teu tempo, viu? Já começou com o teu tempo roubado. Não tem problema, não tem problema. Estamos aqui. Um abraço de coração aí. Joia, o pessoal tá ali, ótimo, show, bom demais. Vamos então agora chamando o Israel. Agora a gente passa ali pelas competências, aí pessoal, profissional, hiperconectado, e agora olhando um pouquinho para o passado, presente e futuro, né, Israel? Boa noite, bem-vindo a todos e todas, né? Gostaria de agradecer a professora Carmen, a instituição QI, pelo carinhoso convite que me fizeram para abordar sobre um tema, talvez um pouquinho, não vou dizer à parte, mas uma outra visão, não é? Porque nós precisamos ter essas diferentes visões para poder compor o todo, né? Então, como a professora disse, meu nome é Israel Tavares Boff, né? Sou historiador e pesquisador, professor de História, e gostaria então de desenvolver uma rápida reflexão com vocês, abordando 4 itens, né? Então, como a minha formação ela é na área da História, por isso que eu disse, vai ficar talvez um pouquinho diferente, né, da fala dos outros professores, mas irá complementar. Então, a primeira parte da minha reflexão é sobre a peste negra da Idade Média, depois a febre espanhola, segunda parte, o Covid-19, né, e algumas considerações finais sobre perspectivas futuras. Então, o que eu proponho aqui? Rapidamente falarmos sobre essas 3 pandemias, né? O quarto é o ponto das perspectivas futuras. Para que nós possamos olhar para o passado, compreender, tentar entender o que houve e trabalhar algumas similaridades com os tempos futuros a partir da peste negra. Então, uma rápida perspectiva, uma retrospectiva, sobre a peste negra da Idade Média. Ela durou 6 anos. 6 anos. Ela foi de 1347 a 1356, no período conhecido como a Baixa Idade Média. Essa peste, ela é bastante peculiar. Ela matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa. E ela foi uma doença causada por uma bactéria encontrada no rato. E era uma coisa muito infeliz, porque como não havia, praticamente inexistia a questão sanitária, os cuidados com a higiene, então ela se propagou muito fácil, muito rapidamente, né? Porque além do rato, a pulga do rato transmitia, picava os ratos e picavam as pessoas. Então foi realmente uma coisa muito triste. Diferente da nossa pandemia hoje, essa peste aqui, ela amontoava pessoas mortas na rua, né? Dado a gravidade, o tamanho, né, do que foi. Uma curiosidade, essa peste, ela iniciou também na China, né? Ela teve seu início na China. Mas, professor Israel, me diga uma coisa, se ela iniciou na China, por que é a peste negra da Idade Média na Europa? Por que ela ficou tão conhecida na Europa? Então, eu trago uma primeira curiosidade para vocês. Não sei se vocês recordam das aulas, acho que no 8º ano, depois, acho que no 2º ano também era trabalhado isso, a questão das viagens dos mercadores que traziam especiarias do Oriente Médio, tecidos finos, temperos, especiarias que não havia na Europa. Então, todo esse trânsito carregava também a peste. E os 2 pontos de entrada eram principalmente em Gênova, na Itália, e no outro porto, que era o de Venécia, um de cada lado ali da bota.
E uma outra curiosidade também, um ponto bem interessante, aí entra um pouco na história cultural, né? Iremos para as veredas da história cultural, é o fato dessa peste também ser propagada pelos judeus, né? Porque os judeus eram um povo historicamente muito discriminado, muito diminuído, né? E até na época da Segunda Guerra, bem mais tarde, não é? Todos nós sabemos o que aconteceu, mas nesse período aqui da Idade Média, então os judeus eram o elemento que transitava muito, que fazia muitos negócios, que tinha correspondentes em vários lugares da Europa, da Ásia, não é? Então o judeu, ele também corroborou, contribuiu para que a peste se espalhasse, não é? Coloquei aqui uma perspectiva bem atual também, que nós observamos hoje, também na peste espanhola, né, que eram as precárias condições de higiene e habitação e as cidades, as vilas medievais, né? Coisa de 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Itália, e realmente as cidades, elas eram construídas e perpetuaram, assim, não é? De uma forma muito peculiar, ruas estreitas. Quando eu estive lá, eu tentei me transpor para a época, para pensar, nossa, como é que era isso aqui, como é que se dava a questão da higiene, não é? A questão sanitária. Então, realmente, eu tentei voltar alguns anos atrás para verificar, e eu não gostaria de ter vivido nesse período, né? Por isso que é conhecido como a Idade das Trevas, né? O período tanto da Alta quanto da Baixa Idade Média. Bom, seguindo um pouco adiante, nós temos então a febre espanhola, a gripe espanhola. Foi uma outra pandemia que durou 2 anos. Ela foi de 1918, finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos a Primeira Guerra Mundial iniciando em 1914 e terminando em 1918. Então, esse início do século XX foi um período extremamente conflituoso. Eu não vou entrar nessa seara agora, porque são muitos conflitos, cada um com a sua peculiaridade, mas então aqui nós temos o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? 1917, então, Revolução Russa, 18, final da Primeira Guerra, e ela foi até 1920. Esta pandemia matou mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, foi uma pandemia também bastante grave, também por questões sanitárias, não é? Falta de higiene ou desconhecimento de questões que hoje para nós são questões relativamente simples, não é? De higiene, lavar as mãos, enfim. E uma curiosidade, esta pandemia, ela iniciou nos Estados Unidos. Professor, mas se ela iniciou nos Estados Unidos, por que ela ficou conhecida como a febre, a gripe espanhola? A Espanha, neste período de tumulto, de conflito, de guerra, era um dos poucos países que tinha a sua imprensa livre. Esta febre, ela iniciou nos Estados Unidos. E a presidência dos Estados Unidos, a fim de evitar o pânico entre a população, proibia a disseminação de informações pela mídia. Então, os soldados viajavam para a Europa, não é? Lá a febre se difundiu, e a Espanha, que tinha essa liberdade da mídia, né, midiática, começou a propagar, a falar a respeito. Então, infelizmente, ficou para a Espanha essa fama, né? A Espanha está falando, a mídia está batendo, então foi lá. E ficou lá a febre espanhola, né? Porque a Espanha tinha uma imprensa livre e noticiou, então. Nós temos, então, após a febre espanhola, fazendo um apanhado rápido, né, para que nós não abusemos do tempo aqui. A nossa Covid-19, né, digo nossa porque nós estamos vivendo, né? Curiosamente também, em comparação
A peste negra da Europa, ela teve origem na China, como todos nós acompanhamos, né, nos veículos de comunicação, e eu gostaria, a partir daqui, fazer algumas breves reflexões, na verdade, deixar alguns pontos reflexivos no ar para que a gente pense a respeito, né? Até porque nem eu, nem vocês, nem o governo, ninguém, nem os médicos, nós temos a solução, nós temos respostas. Todos nós estamos buscando respostas, né? Então, 2 pontos que eu acredito que devam ser observados com muita cautela. Primeiro, então, é a perspectiva do governo, né? O que o nosso governo... E quando eu digo governo, eu não falo a respeito da pessoa A, B ou C. Eu falo do governo, políticas de governo, o que está sendo feito, não é, para a sociedade, para nós, cidadãos, não é? Então, ficarmos de olho, né? O que o governo está trabalhando, veiculando, de que forma está sendo lidada, né, esta pandemia. E a outra perspectiva que caminha praticamente junto, embora, na minha opinião, sejam bastante antagônicas na atual conjuntura, é a mídia, é a perspectiva da mídia. O que a mídia traz para nós enquanto cidadãos preocupados com a nossa saúde, com a saúde dos nossos pais, dos nossos entes queridos, esposa, filhos, etc. Não é? É verdade? Não é? É mais ou menos? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, acredito que sejam os 2 pontos de maior preocupação no atual cenário, né? O que nos traz o governo, o que nos apresenta a mídia e como que eu, enquanto cidadão, vou trabalhar e vou resolver esses elementos, esses fatos, não é? Gostaria de apresentar para vocês 2 pontos em comum que a gente observa nas 3 pandemias, não é? Então, o primeiro, como eu já abordei na primeira, na segunda e na terceira, são as questões sanitárias, né? Todos se deram por conta das questões sanitárias, né? De falta de conhecimento, negligência, talvez não diria negligência, mas falta de conhecimento, porque ninguém vai até onde vai a nossa boa vontade, né? Ninguém vai disseminar, vamos partir desse princípio, né? Ninguém vai disseminar um vírus para ver todo mundo morrer. Então, vamos partir desse princípio, né? A não ser que seja uma guerra biológica, mas aí é uma outra seara. Então, as questões sanitárias, e uma coisa que eu gostaria de tomar emprestado a fala do professor Júlio, quando ele diz que o ser humano ele é um ser colaborativo. Então, o segundo ponto em comum é a estratégia e a ação das pessoas para a contenção das pandemias. O que foi feito na peste negra? O que foi feito na gripe espanhola? E o que está sendo feito efetivamente para a contenção do Covid-19, coronavírus? Eu gostaria rapidamente de mostrar para vocês, eu fiz uma breve apresentação, 2 slides com imagens. Então aqui eu coloquei 2 imagens da peste negra, não é? Como eu disse ali, então, de 1347 a 1356. Então, aquela primeira imagem ali, muito engraçada, inclusive, por conta da máscara das pessoas, aqueles eram os sanitaristas da época, não é? Roupa preta, aquela máscara ali para a pessoa poder respirar, mas não ter contato com o ar de fora. Então, eles respiravam o ar de dentro daquele bico ali, não é? E na parte de baixo, nós temos ali uma imagem que, se eu não me engano, é da Itália, né? Uma imagem que apresenta as pessoas, né, mortas, sendo carregadas ali, e outras mortas jogadas na rua. Então, o conhecimento desta época fazia com que as pessoas incinerassem os mortos, porque dessa forma era entendido que cessava, que terminava o vírus, não é?
E esta outra imagem aqui, nós temos ali um hospital, né? É um hospital de campanha. Essa aqui é a febre espanhola, né? De 18 a 20. E aquela outra imagem ali, eu tomei emprestado, aliás, as duas eu tomei emprestado do Google, né? Assim como as outras. Aquela imagem bastante graciosa, que tem o gatinho ali no meio com máscara também. Então, para mostrar para vocês a similaridade, não é? Daquela época com o que estamos vivendo hoje, né? Hospitais de campanha e as máscaras, as pessoas, famílias, então, com máscaras. Concluiu a apresentação, professora? Sim, certo. Certo. Bom, então, para encerrar, eu gostaria apenas de trazer algumas perspectivas pós-pandemia, não é? Então, claro, é uma coisa muito ruim, mas sempre temos que tirar alguma coisa de bom, não é? Alguma melhoria de uma situação de crise. Então, eu coloquei alguns pontos muito rapidamente aqui. O primeiro, avanços na medicina, não é? Teremos certamente muitos avanços. Relativo ao atraso na nossa economia, teremos também atraso. Acredito que os economistas sejam as pessoas mais certas para falar a respeito, mas teremos uma reativação da economia de alguma forma. Uma coisa muito boa, a professora psicóloga, desculpe, esqueci o nome dela. Isso, ela falou também bastante a respeito disso, a questão do tempo de reflexão pessoal, o eu comigo mesmo, a questão da gente ficar calmo, pensar as coisas. Então isso é uma coisa bastante importante nesse período, temos que apresentar. Trazendo os dois últimos pontos, um para a minha área da ciência social e o outro para educação. Então, a reinvenção das normas sociais. Eu gostaria de deixar uma dica de leitura, que é um livro chamado A Invenção das Tradições, de um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm. A mudança comportamental das pessoas. Os deterministas geográficos diriam que a pessoa se adaptaria ao meio, não é? Eu prefiro ir mais para o lado do Eric Hobsbawm, que fala a respeito da invenção das tradições, né? Que temos todas as tradições existentes no mundo inventada. E, para concluir, a questão da educação, desenvolvimento do EAD, do ensino à distância, de uma forma mais ampla. Né? Por que isso? Porque nós sentimos a necessidade da utilização dessas ferramentas, né? Que por uma parcela, uma pequena ou média parcela de estudantes, era vista com preconceito. Né? Eu fiz uma pós-graduação em EAD e eu era extremamente preconceituoso antes de conhecer. Depois que eu realizei a minha pós-graduação, eu consegui observar com outros olhos, né? Bem diferente do que eu imaginava, do que eu tinha como meu conceito formado, né? E gostaria de deixar uma frase para concluir. Enquanto os professores falavam, eu montei ela aqui. Dessa forma, né, então, a história ela nos proporciona percepções. Muito mais que decorar data, fato, aconteceu, foi assim, Napoleão, Dom João VI, etc. Ela nos proporciona percepções particulares de cada um do passado, para que nós possamos realizar de uma forma análoga links com o nosso presente, para a construção do nosso futuro, enquanto ser individual e social. Muito obrigado. Joia, professor Israel, agradecemos também. E olha aqui alguns comentários, né? O Gilson chegou e pegou a tua fala, né? E já ficou contente com isso. De largada, o senhor Israel nos abrilhanta com assuntos de tamanha relevância. Muito bom. A história se repete, interesses ocultando informações. E a Rosane, nossa, ótima fala. Mesmo estou me sentindo numa brilhante aula de história de verdade. A Cíntia, muito interessante. A Rosane, como foi concordando. O professor Luciano, que está aqui também. Sim, professor Israel. Negligência seria apenas se soubessem das medidas preventivas e não as estivessem tomando. O Gilson concorda e ele termina. Como falasses há pouco, não sabiam. Estavam desinformados quanto a isso. E aí a Rosane segue, muito interessante, a história se repete, agora mais avançado. Sim, agora tem outros avanços, né?
Nossos alunos relatam esse preconceito que tu comentou sobre educação à distância, a Cíntia traz. E o Otávio vem com uma fala: acredito que a pandemia, por pior que seja, mostrou que a realidade do ensino à distância é muito mais eficaz do que se imagina antes de conhecer a modalidade. Então, nos trouxe uma nova roupagem, uma experiência diferente com a educação à distância, com o ensino remoto, que fez repensar e entender melhor as competências e todo esse nosso esforço em estudar à distância, que nos leva a uma dedicação e desenvolvimento de outras competências tão necessárias ao desenvolvimento de um perfil profissional, né? A Cíntia acha admirável se permitir conhecer a prática e superar. A Fabiana, perfeito, muito boa aula de história do professor Israel pelo Luiz. E o Gilson, muito bom, o Luiz Roberto também, excelente, muito bom. A gente agradece, professor Israel. Muito e assim, obrigado. um foi pegando um minutinho do outro, né? Tudo bem, Israel? Tudo bem, muito obrigado. A Rosane também agradece. E vamos preparando então para a Fernanda. Depois desse trânsito todo que nós tivemos passando aí pelas competências, pelo pessoal profissional, a história, agora empatia, né, Fernanda? Isso aí, Carmen. Prometo ser bem rápida, porque já estamos, né, ultrapassando o limite do horário, mas é uma responsabilidade muito grande encerrar, né, essa discussão toda. Agradeço muito o convite, é super bom estar junto de vocês. Obrigada pelo convite, a faculdade super querida, os professores também super queridos. Eu aprendi um monte, fiz um monte de anotações e vou começar de trás para frente, porque eu acho que, pegando o gancho do professor Israel, eu acho que nesse tempo de pandemia, nunca se falou tanto em empatia, né? Que é a arte de você se sentir no lugar do outro. Verificando todo esse repertório de peste negra, febre espanhola, que mataram milhões de pessoas, nós estamos quase se aproximando do nosso primeiro 1 milhão. E isso, com todo o ciclo de informação que a gente tem, com toda a conscientização, as campanhas, imagine a quantidade de gente que a gente hoje, nós vemos na rua irresponsavelmente, sem máscara, né, sem cuidado nenhum e com tanta informação. E a prática da empatia é justamente nós nos colocarmos no lugar do outro e se preocupar com o outro também, né? E isso a gente não tem visto muito. Apesar disso, com as pessoas conscientes, eu acho que os números, graças a Deus, não têm sido tão maiores quanto foram nessas pestes antigas. Eu acredito que em todas as falas anteriores se falou um pouquinho da empatia. O professor Júlio, quando ele traz a fala da Luiza Helena Trajano, que o digital é uma cultura que veio para simplificar, por que ela fala isso? Porque ela entende a necessidade do outro, né? Ela entende a necessidade dos clientes e especificamente faz estratégias que possam favorecer isso. Então, quando se fala de empatia, é exatamente você mergulhar na bolha do outro, identificar o que você pode fazer para ajudá-lo, seja naquela dor, seja na necessidade, seja na realidade que ele tem. Então, mesmo se tratando de negócios, a gente precisa muito trabalhar com empatia, porque a gente está falando com pessoas, sobre pessoas e trabalhando para pessoas. Então, a gente nunca pode desassociar a empatia dos negócios também, né? Todos os bons resultados se devem à prática da boa empatia. A Kelly, trazendo toda a questão da ansiedade, ela fez a gente se acalmar um pouquinho e perceber que a nossa ansiedade é diferente da ansiedade do outro, né? Eu não sei quantos de vocês já se pegaram percebendo a mudança de comportamento dos seus amigos, a mudança de comportamento dos seus familiares nesse período de pandemia e isolamento. Eu falo de isolamento sem utilizar o isolamento social, porque a gente estava em outra live e um professor comentou que nós nunca estivéssemos tão
juntos socialmente. E isso é verdade. Quantas lives, né? Aquela multiplicação de lives, multiplicação de redes de colaboração e apoio se tornou muito presente nesse momento. Mas tem pessoas que a gente nota que mudaram seus comportamentos, e por que a gente não vai lá e pergunta para eles: você está bem? Como você está? E aí a gente pega a diferença da simpatia e empatia. Eu falo sobre empatia desde o começo do ano, quando eu fazia alguns encontros falando sobre a importância da empatia na educação. E antes mesmo da questão do nosso isolamento, porque é conhecendo as necessidades dos outros que a gente consegue entregar e atender às expectativas. E quando a gente fala sobre a simpatia, é quando a gente entra no piloto automático, que você entra em contato com a pessoa, você fala: oi, tudo bem? Como você tá? E a gente automaticamente responde: tudo bem, beleza. E as pessoas às vezes não estão bem. E eu acho que nesse momento que a gente mais precisa exercitar é a empatia. É você perceber que um amigo tá meio sozinho, o outro tá mais calado, o outro que gostava de publicar coisas nas redes sociais de repente sumiu. Você entrar em contato com ele e perguntar: e aí, como você tá? Precisando de alguma coisa? Eu acho que é um momento que a gente precisa realmente parar, pensar e refletir um pouquinho sobre como que você está se sentindo, e também se você estiver se sentindo mal ou sozinho, precisa pedir ajuda. A gente tem uma rede de gente ao nosso lado que está disposta a ajudar. Eu acho que isso é muito importante quando a gente trabalha com colaboração, quando a gente trabalha com essa união. Eu acho que nós vamos sair mais fortalecidos de tudo isso. E aí eu falei que ia ser rápido em você mesmo, porque aí eu chego na palavra da professora Kétia, que é justamente o momento que vocês estão vivendo. É o início, né, do semestre letivo, onde nós precisamos exercitar a empatia aluno-professor, professor-aluno. A gente precisa exercitar a empatia instituição de ensino e aluno e vice-versa. Por quê? Porque nós temos realidades completamente diferentes, né? Quando a gente fala, a professora Kétia falou das competências digitais e respeito ao ritmo dos alunos, e isso é o que mais a gente trabalha no EAD. Quando a gente faz muitas pesquisas perguntando qual que é a melhor forma do aluno aprender, como que vocês preferem aprender, alguns preferem mais por apostila, outros por vídeos curtos, vídeos longos. Esse envolvimento, eu acho que se tornou muito mais nítido nesse período de pandemia, quando as diferenças apareceram. E as diferenças apareceram muito entre o ensino público e o ensino presencial. Quando a tecnologia, em vez de incluir, ela mostrou o quanto que também exclui. E isso é uma questão muito que a gente precisa muito se preocupar, né, quando a gente trabalha com tecnologia e entender os diferentes níveis de evolução de uns para os outros. Então, nunca tantos professores aprenderam com os seus alunos em questão de tecnologia, em questão de recursos, e os professores também aprenderam muito, porque eles entraram um pouquinho na bolha dos alunos e viram como que eles estão aprendendo, né? Quais são os recursos que eles mais utilizam, quais as mídias sociais que eles mais estão presentes, e entraram nesse movimento para se aproximarem. Então, a lição que eu falo de como a gente precisa praticar a empatia é sabendo ouvir, observar, trabalhar realmente com o sentimento e a emoção, investigar as necessidades dos outros, incentivá-los que os outros peçam ajuda para a gente. Então, o ideal não é guardar os problemas que a gente tem só para nós, é a gente procurar também quem nos ajude. Então, a gente precisa desenvolver essas relações mais empáticas, que segundo o autor daquele livro, O Poder da Empatia, que ele fala que a empatia pode gerar uma revolução nas relações humanas. E é verdade, a gente está vendo isso acontecer, né? E um exemplo muito
bacana que eu vi, até compartilhei no meu LinkedIn, foi de uma aluna do ensino fundamental, se eu não me engano, que ao devolver a atividade para a professora, ela escreveu que ela não conseguiu realizar a atividade porque ninguém ajudou ela. Aí a professora, em vez de dar 0, né, sei lá, uma nota baixa, ela respondeu: fica tranquila que quando nos encontrarmos, nós faremos essa atividade juntas. Esse é um exemplo de empatia, né, porque a professora poderia simplesmente ignorar e seguir o barco, entrar no piloto automático, dar nota e ponto. Mas é esse movimento mais humanizado que eu acho que a gente precisa se focar agora, quando a gente se fecha um pouquinho para nós, mas a gente não deixa de olhar o nosso redor, né? O nosso círculo social, as necessidades que a gente tem, o poder que a gente tem de ajudar o outro, de alcançar as necessidades, e às vezes fazendo um pouquinho, você faz a diferença para as outras pessoas. Então, eu queria terminar, então, né, essa breve fala, agradecendo a colaboração de todos os professores que falaram antes de mim, porque cada um deles me deu um gancho para falar sobre realmente a importância da empatia, e que o Rodrigo Barreto falou logo lá no comecinho, né, uma das características importantes realmente é a empatia, é algo que nós precisamos ter na nossa veia, sabe? A veia empática, eu falo. Então, Carmen, eu acho que assim eu encerro a minha fala. Os meus 10 minutinhos, eu acho que foi bem na lata. E fico aqui à disposição para qualquer outro comentário. Muito obrigada, Fernanda. Agradeço a ti e a todos que estiveram conosco nessa noite. Foi uma aula realmente assim que quando a gente começou a planejar e foi convida quem, chama um, chama outro, foi montando e foi buscando articular, alinhar. E aí eu convido para voltar o Júlio, a Kétia, a Kellen, estão por aqui, o Israel, abrir câmera e dividir esse momento final aqui com a gente. Os alunos estão aqui se identificando, contando que curso estão fazendo, de que polo são. E aí a gente tem, nossa, muita gente. O Henrique com processos, o Yuri em análise de desenvolvimento, a Aline é de Rio Grande, qual curso a Aline já encontro aqui, né? O Luiz, sistemas para internet, processos gerenciais com a Marta, o Júnior Análise, a Letícia Análise também, Yuri. Gente, é muita gente, desculpa não citar todos, o Claudionir de Logística, Elisandra Processos, a Fabiana. Precisamos fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. O Luiz, Logística Canoas, o Otávio, Sistemas, gente. A Patrícia, excelente aula, ótima oportunidade de aprendizado e desenvolvimento neste momento tão tumultuado que estamos vivendo. A Débora agradecendo pela experiência. Mais alunos contando aqui de que cursos são. A Zeni tinha postado uma mensagem relacionando com a empatia, né, Zeni? Penso que a empatia será necessária até mesmo na retomada do convívio presencial. É como se tivéssemos que reaprender a interagir. E aí eu compartilho com vocês esse momento, esse fechamento, né? Fernanda, Israel, Júlio, Kétia. A Fernanda veio costurando, fez esse fechamento com toda a empatia que ela tem, veio nos trazendo essa arquitetura entre as falas, né? Buscando desde o Israel, do ponto histórico, passando pelo Júlio, pela Kétia, pela Kelly, essa questão. Como a Kelly acalmou, né? E a ansiedade é realmente o mal do século, né? Que piorou um pouquinho nesse período. Mas eu acho que esse pós que virá, realmente, eu espero que nós saiamos melhor do que nós entramos nessa. Porque eu acho que tempo para refletir a gente teve bastante. Não foi, eu acho que muitas vezes a gente julga pela generalização do processo, né? Mas quando a gente
vai em cada segmento, a gente vê diferenças substanciais, impactos muito significativos em diversas áreas, né? A educação, ela, por um lado, ela foi favorecida, mas outras áreas foram muito prejudicadas. Então, quando o Israel falou da economia, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Por alguns anos, eu acho que esse impacto vai ser muito grande nas nossas vidas. E se a gente não usar da empatia, que é conseguir entender a necessidade do outro, a gente não vai conseguir gerar tantos negócios, né, professor Júlio? A gente tem que fazer todo essa análise, relacionando também, eu acho que quando o professor Júlio trouxe a questão da inteligência artificial, fiquei com muita vontade de falar também, porque muito se critica, né, da questão da inteligência artificial, que o mundo vai estar nos robôs, mas eu acho que hoje, com alguns sistemas de inteligência artificial, às vezes atendem melhor do que os humanos, porque eles já são desenvolvidos para engajarem as pessoas e cumprimentarem pelo nome, falarem de sentimentos. Até a Siri fala com a gente, até a Siri dá boa noite. Então, eu acho que isso é muito bacana. Falei demais, falei até mais que os meus outros 5 minutos. Vou aproveitar, então, se vocês me permitem, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Carmen, a FAQI, tem sido um grande aprendizado para mim, a todos os prof aqui presentes, a todos vocês, alunos. A gente não pode esquecer nunca que somos sempre alunos, fomos alunos e ainda vamos continuar sendo alunos. E eu gosto de ser muito, parece aquele papo, né, construído, clichê, a gente aprende mais quando está com vocês. É verdade, é uma grande verdade. Quando é do fundo do coração é verdade. Mas, Fernanda e pessoal, eu me divido, meu coração está dividido, tá? É diferente do meu cérebro de business, porque a chegada da inteligência artificial, que não é nova, é que agora ela chegou nas nossas casas. Assim, a IA tem 65 anos de idade, para quem não sabia. Tem mais de 6 décadas de existência de estudos. Década de 70, 80, ela deu uma parada, porque o pessoal não compreendia muito, por falta de recurso, e depois, década de 90, início desse século, e agora com força total. 2 coisas me preocupam, aliás, uma me preocupa e a outra é feliz. Quanto mais pessoas quiserem entender, se interessarem pela temática, mais polêmicas, discussões vai criar no entorno e vai ter sempre o lado, digamos assim, mais do negócio, que envolve a IA, e o lado da sociedade. Por que eu digo isso, gente? O Brasil, infelizmente, ainda figura como um usuário de tecnologia em geral. Não quero entrar em números, em detalhes, porque não é tanta questão, tá? Mas o pessoal da pós-graduação que me acompanha aí sabe disso. Até se surpreende quando eles entendem que, por exemplo, não é Estados Unidos e China que são os países mais avançados tecnologicamente. Não é Estados Unidos e China. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Então, quanto mais pessoas se interessarem, melhor. Por quê? Porque terão aquelas pessoas que têm boas intenções e querem dar uma maturidade para o lado mais colaborativo da IA. Gente, de novo, não sejamos inocentes. O pessoal de negócio, de business, como eu que gosta desta área, como professor também, como empresário, empreendedor, está mais olhando para o lado do negócio em si. E aí, gente, acho que o professor André Stein está por aí, o pessoal de negócio, a conversa é diferente. E o outro ponto é o da liderança em si, que eu falei por último ali. Liderar, gente, e isso é difícil na prática, não tem nada a ver com posição. E as lideranças que estão lá na gestão, o dono da empresa, o coordenador, ou não sei o quê, desculpa o termo não sei o quê, porque às vezes na aula eu sou assim mesmo, pessoa um pouco mais temperado, mais pimentado. Liderar, gente, é um nível diferente de ser dono do negócio, de ser gestor. É realmente querer colaborar com o outro, querer que Israel, Carmen, Fernanda e quem quer que seja, Carlos, a professora Kelly, Kétia, se sobressaiam em algum momento. É o desafio. E outra coisa, sempre comento, a gente não vai voltar para 2019, a gente vai para 2021 com uma força tecnológica. Quando, à medida do tempo que essa tal de pandemia se acalmar, a tecnologia vai chegar com uma força jamais vista. E precisamos, do ponto de vista do Homo sapiens, talvez, como diria o Yuval Noah Harari, estar mais preparados. É isso, obrigado. Obrigada, Júlio. Obrigada, Fernanda, Kétia, Israel. Pessoal, o chat está aqui acontecendo também com muitos elogios.
A Aline, às vezes não sentimos empatia por situações e pessoas, mas ao passar por essas situações passamos a entender o próximo. E aí essas falas vêm fechando junto com vocês esse tema. A Juscelena, é verdade, com essa ajuda veio o quanto é importante interagir e olhar mais atentamente a necessidade dos outros ao nosso redor. Obrigada, professora Fernanda. O Gilson, a gestão tem sim que valorizar a empatia e se fazer praticar em todos os níveis, nós como seres humanos. Praticar a empatia nada mais é ter um olhar mais tranquilo para com o próximo, observando pais e avós. Professor Luciano, estavam ótimas as falas. A Patrícia, estão todos de parabéns, ótimas reflexões. O Rafael, em pensar que eu pensei em não assistir a aula, iria perder um tempo precioso. Olha só. Que bom que vocês encontraram sentido aqui conosco, né? O Anthony sofreu um acidente, está melhor e perdeu quase toda a aula, mas enfim, a gente vai disponibilizar a gravação no canal da TV FAQI. A Leia agradecendo, Luiz, o pessoal gostando bastante da palestra, a Kátia, Vanessa, tem uma galera aqui, professor André, isso mesmo, professor Júlio, infelizmente ainda encontramos alguns líderes apenas pelo cargo. E Otávio, muito boa referência do Yuval Noah Harari, muito bom livro, Os Sapiens. Então, pessoal, fechando o nosso momento com calma, chegando a Kelly aqui. Pessoal, boa noite de coração, desejo sucesso sempre, me coloco aberto mesmo no LinkedIn, no Instagram, entra em contato de verdade. Obrigado. Certo. Israel. Gostaria de dar boa noite, então, a todos, e só parafrasear Vinícius de Moraes, também, novamente, com a ajuda do professor Júlio, Vinícius de Moraes tem aquele poema lindíssimo, Operário em Construção, né? Somos todos seres em construção, em plena evolução. Uma boa noite a todos. Obrigada, Kétia, professora Kétia. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Fico à disposição também de vocês. Agradeço a QI, agradeço a Carmen também pela participação. Muito obrigada, então, mais uma vez. Carmen, parceira de longas datas, né? Muitos eventos. Muitos eventos. E, então, eu vou terminar falando, né, gente, muita empatia, amor no coração aí, vamos que vamos. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada aos colegas todos, a todos que participaram, e até a próxima. Joia, agradeço muito a vocês, a Fernanda já é conhecida de velhas datas, a Kétia também, o professor Júlio está trabalhando aqui conosco na pós, Israel. Então, são pessoas que vão circular aqui conosco, que podem voltar, e a gente pode ter outros momentos como esse para estar compartilhando conhecimento, construindo, desenvolvendo, aprendendo sempre, buscando trabalhar com essa emoção que a gente viu aqui pelas falas. Foi um momento leve, alegre, ao mesmo tempo em que a gente está tratando temas que por vezes é um pouco pesado, mas que a gente precisa para a vida, para se emocionar, para aprender, para viver. Agradeço a todos que vieram participar, assistindo, interagindo aqui pelo bate-papo, aos nossos ilustres palestrantes que abrilhantaram a nossa noite com falas que realmente hiperlinkaram, hiperconectaram e nos trouxeram a uma reflexão nesse momento importante para a nossa formação. Fica o agradecimento em nome da instituição e uma boa noite, que possamos ter outros eventos, então, compartilhando desses momentos. Muito obrigada.